pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hebreus capítulo 12, versículos do 1 ao 4. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado o que nos atrapalha e o pecado. E o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, Jesus suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. E já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A gente esticou um pouquinho mais, mas vale a pena, né? Vós ainda não resististe até o sangue na vossa luta contra o pecado. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. É preciso deixar de lado o que nos atrapalha, gente, e o pecado que nos envolve, porque tem pecado que envolve a gente, não é? Tem pecado que a gente tropeça nele. Você concorda que é diferente um pecado no qual você tropeça de um pecado que envolve você? O que te envolve? Um cordão que você põe no pescoço, uma roupa que você coloca no seu corpo, um cobertor que você traz consigo. É uma coisa que você carrega com você, e é uma coisa que te abraça, te cobre. Precisamos deixar de lado esse pecado que caminha conosco, que a gente carrega para todo lado, que nos cobre, que nos envolve, que nos abraça, que se tornou, de certa forma, parte do nosso dia, parte da nossa vida. E precisamos deixar não só o pecado de lado, mas deixar também tudo o que nos atrapalha. Nos atrapalha no quê? Em caminhar na direção que Deus nos propõe. Olha, corramos com perseverança, sem desistir, na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus. Como é que eu vou conseguir me desvencilhar de tudo que me atrapalha? Como é que eu vou conseguir deixar de lado, vou até usar a expressão aqui, deixemos de lado tudo que nos atrapalha? Como é que eu vou conseguir deixar de lado o pecado que me envolve, com os olhos fixos em Jesus, ir para frente? Porque o que ficou para trás ficou. Não vamos ficar requentando o passado, nem de coisas boas, gente. Sabe? É legal quando a gente lembra coisas boas do nosso passado, mas só lembra e vai para frente, sabe? Ficar requentando memórias passadas, não, o passado passou, não existe mais. E quando a gente entende isso do ponto de vista positivo, das boas lembranças do passado, sabe? A gente se liberta
para ir em busca de novas e boas experiências. Porque mesmo o que aconteceu de bom e está no passado, se a gente fica ligado a isso, a nossa vida estaciona. E quando nós descobrimos isso num aspecto positivo, mais ainda no negativo, não vou me deixar parar por causa do que foi tão ruim. Se o que é bom não merece que eu pare nele, as boas lembranças do passado, quanto mais as negativas. Já me estragou um momento da vida, vai me estragar agora outro, porque eu fico ali rememorando isso. Não, eu preciso deixar essas coisas. E qual é o segredo? Olhos fixos em Jesus. Olha para nosso Senhor e vai para frente, com perseverança, sem desanimar. Nós precisamos aprender a resistir, gente, a vencer pela paciência. Testemunho maravilhoso esse que nós escutamos. A vitória para ela não veio pelas discussões, não veio pelas brigas, não veio pelas ameaças de uma separação. Não, a vitória veio pela paciência. Venceu pela paciência. E quando ela venceu, todos ganharam. O marido ganhou, a família ganhou. Essa é a diferença, sabe? Quando a gente ganha pela violência, pela agressão e pela força, todos perdem, todos. Inclusive quem acha que venceu. Porque aquele combate nunca vai terminar. O rebote vai vir, a vingança vai vir, a consequência do mal feito vai vir. Como é que você tem uma vitória limpa? É pela paciência. Aprendendo a resistir, a aguentar, a suportar, a esperar em oração e cultivando o bem para que a situação se transforme. Vai se transformar, não tenha dúvida, vai se transformar, vai se transformar. Sabe, às vezes quando você precisa produzir algo, um tipo de massa, seja para comida, seja para concreto, seja para alguma coisa que for, quando você vai construir um novo produto, às vezes a receita é você ir batendo e adicionando um outro elemento, sabe? E ali você tem que ficar muito tempo. Comida é assim, sabe? Se você para de mexer, empelota, estraga, perde o ponto. Não é? Então, como é que você faz para que aquilo que é uma coisa se transforme em outra coisa? Você não para de mexer, você vai acrescentando o que deve e com paciência você vai mexendo. Quando você vê, aquilo se tornou uma coisa totalmente nova que agora alimenta, sabe? Aprende a resistir. Vence pela paciência. E aproveita que tem muita gente olhando para você. Essa palavra diz aqui, né? Portanto, com tamanha nuvens de testemunho em torno a nós, muita gente vê não só o que nós estamos passando, mas vê como nós vamos reagir nessa circunstância. Quando algo diferente acontece com a gente, seja algo bom, mas é diferente, seja algo negativo, mas é diferente, as cabeças se voltam todas para nós. Não diz a palavra para a gente fixar os olhos em Jesus? Presta atenção que na sua vida, quando algo inesperado aconteceu, todos os olhos repousaram sobre você. E as pessoas começaram a observar não só o que você estava passando, mas como é que você ia reagir naquela circunstância. O que é que você ia fazer com o bem recebido? Se você ia repartir, se você ia envolver as pessoas, se você ia se lembrar com gratidão de quem te deu suporte para você chegar lá. Ou se a situação foi pesada, foi de sofrimento, muita gente ficou olhando para ver se você ia desesperar, se você ia desistir. Teve torcida a seu favor para você vencer. E teve torcida contra, para você cair. Mas todos os olhos estavam voltados para você. Aquela era a hora, sabe, do testemunho. Aquela era a hora da lição. E se escapou alguma para trás, né, do passado, que ficou,
muitas outras se renovam aí para a gente pela frente. Então vamos aproveitar essas testemunhas em nosso favor também. Aproveitar essas testemunhas para a gente se comprometer. É bom a gente saber que as pessoas olham para nós, para a gente deixar o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Às vezes a gente não se liberta mais rápido e com mais radicalidade por causa da nossa pouca fé. Porque se a gente de verdade acreditasse que o céu inteiro está olhando para nós, vibrando com as nossas vitórias, se emocionando com as nossas superações, mas também vendo, intercedendo e rezando pelos nossos pecados, porque aquilo que a gente faz no escondido não fica. Está aberto aos olhos de Deus, está aberto aos olhos daqueles que foram para junto de Deus, não é? E a gente sabe que até para outras pessoas também escapa, porque não tem nada tão secreto que alguém um dia não descubra, sabe, gente? Então a gente precisa viver uma vida límpida, para que a gente não tenha medo do que as pessoas vejam em nós. Sabe, quando uma pessoa tem um coração límpido, cristalino, ela não tem medo de olhar nos olhos de ninguém, sabe? Porque os olhos são as janelas da alma. Quando uma pessoa tem uma alma obscura e você olha nos olhos dela, ela desvia o olhar, ela tem medo de que você veja dentro. Não é? Eu não posso ser essa pessoa, eu preciso ter a minha alma límpida, cristalina. Então vamos aproveitar que tem gente olhando para nós, para a gente se comprometer. Aproveitar esse incentivo para deixar de lado o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. O que é que me atrapalha? O que é que está atrapalhando você a ser uma pessoa boa, a ser uma boa esposa, a ser um bom marido, a ser um bom pai? O que está atrapalhando você a ser um homem de bem? Dono de si mesmo, responsável, íntegro, trabalhador, honesto, que se supera a cada dia. O que está atrapalhando você a se melhorar como pessoa, a se melhorar como profissional? Porque antes a gente tinha desculpa que não tinha tempo, que não tinha recursos, que não tinha meios. Hoje todos nós temos uma escola dentro de casa, se assim a gente quiser. Olha, tem tanta coisa boa nessa internet que você se perde num mar de coisas boas. Tem muita coisa ruim? Tem. Mas cada um escolhe o mar que quer navegar. Se você quiser navegar na porcaria, vai fazer o quê? Tem um mar de porcaria, né? Mas para quem quer navegar em coisas boas, tem um mar de coisas boas. Tem um mar de coisas boas. Tem livros ali de graça, tem cursos de graça, tem gente que está sempre procurando ensinar, compartilhar com os outros conhecimento. O que te atrapalha a ser uma pessoa melhor, a crescer como profissional, a crescer como ser humano, a buscar a sua cura interior? O que te atrapalha, mulher? O que te atrapalha, meu filho? Sabe, eu escolhi um monte, o meu tá cheio de coisa boa. Eu escolhi um monte de coisa boa para eu estar sempre aprendendo. E muitas dessas coisas boas eu tenho ensinado para os meus filhos, tenho repassado para eles. Sobretudo, como educar os filhos, como criar filhos. Porque agora não é mais apenas eu os criando e educando, mas ensinando-os para os filhos deles que virão. Quanta coisa boa. E eu te pergunto, e qual é o pecado que te envolve? O que está segurando você longe de Deus? Que vício é esse que merece você ficar longe de Deus? Que vício é esse que está fechando você numa casinha, sozinho, isolado de quem te ama? Você já viu o que um pecado que envolve a gente faz conosco? Ele tira a gente dos nossos, ele põe a gente num cantinho. Então você está junto, mas não está. Você compartilha, mas não tudo. Você preserva não uma individualidade, você preserva um cultivo de pecado que te rouba das pessoas, que fecha a sua vida.
o que é esse pecado que te envolve. Olha o que Deus, que te ama, está dizendo. Deixa de lado. Põe de lado o que te atrapalha. Põe de lado o pecado que te envolve. E aí eu ponho aqui para você. Quanta gente que eu conheço, quanta gente hoje, neste dia, atrapalhada pelo medo. O medo atrapalha demais, gente. O medo atrapalha demais. O medo é o contrário da fé. Por que Deus nos diz para a gente ter fé? Porque a fé nos põe para frente. A fé nos faz realizar. A fé nos faz desabrochar. A fé faz vir à tona o que tem de melhor em nós. A fé faz com que nós encontremos no outro o que Ele tem de bom. A fé nos aproxima de Deus. E o medo nos paralisa. E o medo gera desconfiança. E o medo nos arma contra as pessoas. Quando eu tenho medo de alguém, eu começo a me proteger contra essa pessoa. E se esse medo é grande, quando tem oportunidade, eu ataco a pessoa, mesmo sem ela merecer. Olha o que o medo faz com a gente. Não é? Nós temos medo de perder a nossa vida. Temos medo de perder a nós mesmos. Sofremos apegados a umas ideias erradas de felicidade. Você já viu? Isso é medo de não viver. Aí você se segura em qualquer coisa, você se agarra em qualquer proposta de felicidade, né? Sofremos porque não somos ainda aquela pessoa que nós gostaríamos de ser. Quanta gente sofre porque não gosta de si. O que eu queria ser eu não sou. E esse medo por nós mesmos, hoje ele se mostra de uma maneira muito interessante, nesse cuidado exagerado que nós temos com a nossa saúde. Porque nós estamos num tempo que o positivo é descobrir coisas boas, cuidar da própria saúde. Isso é bom, sabe, quando tem equilíbrio. Mas você há de convir comigo que tem pessoas que não estão equilibradas no cuidado com a sua saúde. É exagerado, sabe? É um hipocondrismo, sabe? É um monte de remédio que a pessoa toma porque não pode perder a forma de jeito nenhum. Tem que estar magro, tem que estar forte, tem que estar vibrante, não pode envelhecer. E aí a academia se tornou o Deus da pessoa, porque se não for, está para morrer, não consegue fazer mais nada, entra em conflito com a família, porque pode faltar o dinheiro de tudo, mas não pode faltar o dinheiro da academia. Pode perder tempo com qualquer coisa, mas o tempo da academia não sacrifica de jeito nenhum. Então é um desequilíbrio. Você cuidar da sua saúde é uma coisa boa. Você recomenda fazer exercício ou não? Mas muitíssimo, recomendo que você faça, porque isso vai te dar longevidade. Mas uma coisa é você cuidar da sua saúde, outra coisa é a sua saúde virar o seu Deus. A saúde acabou se tornando o bem mais importante para algumas pessoas, inclusive ocupando o lugar da religião. Tem gente que não vai à igreja, mas de jeito nenhum, nem no domingo, mas está enfesada porque a academia não abre no domingo. Vai de segunda a domingo. E eu vou lhe dizer, faz mal, porque o corpo não descansa. Olha o que o desequilíbrio faz com a pessoa. O desequilíbrio tira de você a oportunidade de você se dar descanso. Então, se tornou a religião da pessoa. Porque se você vai para o culto segunda, terça, é um culto ao corpo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tem tempo para isso, mas não tem tempo para o Senhor, alguma coisa está errada, né? Então, só que quanto mais nós giramos em torno da nossa saúde, maior fica o medo de nós a perdermos. Maior o medo da gente adoecer algum dia. E como isso atrapalha a gente viver de verdade. Como isso atrapalha? Estou dando esse exemplo, mas você pode aplicar a muitas outras situações que você conhece na vida de outras pessoas, mas na sua vida também. E eu aqui na minha vida também. Então, é deixar de lado não só o pecado, mas também aquilo que nos atrapalha. Porque às vezes a gente fica só na questão do pecado. Não, isso não é pecado. Não é pecado, mas está atrapalhando você. Tem coisas que é bom para o outro, mas não é bom para mim.
Tem gente que chega e diz, é legal fazer assim, mas para você, para mim não funciona. Eu gosto de começar um serviço de trás para frente. Ótimo, começa, é bom para você. Mas para mim me atrapalha, não é? Eu gosto de fazer 10 coisas ao mesmo tempo, não é? Porque eu gosto assim da vida ditada, eu sou dinâmico, senão o tédio me consome. Ótimo que você dá conta, eu duvido, mas é ótimo. Ótimo que você dá conta, mas a mim me atrapalha. Para mim é uma coisa de cada vez. Não é? Porque a gente precisa ter foco nas coisas que a gente faz. Então, se tem uma coisa que atrapalha você, você precisa deixar de lado ou precisa mudar aquilo. Está te atrapalhando? Encontra um jeito que não atrapalha. Está atrapalhando a sua vida? Tira isso da sua vida, põe de lado, não é? E aí, eu toquei nesse assunto do medo, porque o medo de não resolvermos a nossa vida, o medo de fracassar, o medo de sermos vencidos pelos problemas que arrastamos conosco, gente, isso atrapalha a gente demais. Mais do que as próprias coisas em si. Medo do que mais você falou? De a gente não resolver a nossa vida. Tem coisas por resolver. Deixa eu te contar um segredo. Enquanto você respirar, vai ter coisas para resolver na sua vida. Quando é que vai acabar essas coisas? O dia que você morrer, vai acabar. Aí você não vai precisar resolver mais nada. Porque já está tudo resolvido, né? Lá no cemitério não precisa. Mas enquanto você viver, você vai ter coisas para resolver. E quando não for dizer respeito diretamente a você, vai dizer respeito às pessoas que você quer bem. Às vezes o pai e a mãe tem toda uma preocupação em criar os filhos. A hora que os filhos estão criados, a preocupação começa com a família dos filhos. Entende? E agora, será que vai dar certo? Será que encontrou a pessoa certa? Como é que está sendo o casamento? Será que eles estão tendo tudo que precisa? Será que não está passando necessidade? Será que eles estão tendo entendimento? São coisas para resolver. E aí quando você olha para o casal e diz assim, graças a Deus, meu filho achou uma boa esposa, minha filha achou um bom marido, vem os filhinhos deles e entram na puberdade, adolescência, e está lá você de novo preocupado, e agora, como é que está meu neto? Vai viver tudo outra vez, querido. Não acaba. Sempre vai ter coisa por resolver. E esse medo, sabe, ele não ajuda você em nada. Medo de fracassar, medo de sermos vencidos pelos problemas que a gente vai trazendo aí no decorrer da nossa vida, sabe? Eu, depois que descobri isso, eu não esqueço mais. Quando veio para cá, na colonização do Brasil, o padre José de Anchieta, ele foi mandado para cá para morrer. Ele era um menino, um garoto, com tuberculose, cheio de doença. Tinha contados os dias dele. Contado. Todo mundo sabia que lá em Portugal ele já não ia viver. Aqui então, no Brasil, terra inóspita, né? Pelo menos de início, selva, né? Sem uma civilização moderna, organizada, sem os devidos recursos, né? Nossa, era certo que ele não ia morrer, que ele não ia viver. Só que esse homem não viveu para os seus problemas, nem viveu para si mesmo. O amor pela evangelização, o desejo de ajudar aquele povo que ele estava conhecendo, isso foi para ele, gente, um gás, uma força, que aqueles que calcularam os dias dele morreram antes. Ele morreu idoso, foi doente a vida inteira e a doença não o matou, porque ele foi mais forte do que a doença, porque não viveu para a doença. Então são coisas que muitas vezes nós carregamos conosco, sabe? A vida inteira, e a gente deixa nos atrapalhar, porque em vez da gente fazer, como diz esta palavra, ter os olhos fixos em Jesus e na missão que Ele nos deu, nós passamos a pôr os olhos nos problemas, nas dificuldades, nessas coisas que muitas vezes têm as suas raízes na nossa infância e das quais a gente precisa se libertar. O testemunho de ontem que todos falaram, que a gente tocou depois na Super Live, tocava exatamente isso aí. Depois assista o programa de ontem.
A moça contando todas as marcas que ela carrega, porque sofreu abuso sexual do amante da irmã, quando ela tinha 7 aninhos, a irmã usuária de drogas. Não só fazia vistas grossas, como incentivava ao amante para que tivesse relações com ela. Sabe, isso é uma coisa que, se a pessoa não curar, ela vai arrastar com ela a vida inteira. E eu pergunto a você, atrapalha ou não atrapalha? A gente precisa se libertar, porque senão isso não deixa você seguir com a sua vida. Uma violência sexual aos 7 anos de idade pode impedir uma pessoa de seguir com a vida dela. Pode levar a pessoa a desenvolver tendências suicidas. Pode levar a pessoa a tomar repulsa do outro sexo. Repulsa de homem, né? Pode levar a pessoa a ter repulsa de familiar. A minha irmã fez isso comigo. A minha irmã, que devia cuidar de mim, que devia me proteger, ela me jogou nessa situação. Então, se a minha irmã fez isso, se alguém que deveria me amar e que eu amo fez isso comigo, então em quem que eu posso confiar? E a pessoa passar a vida desconfiado de todo mundo, não conseguindo estabelecer um vínculo profundo com ninguém. Isso atrapalha a vida, atrapalha. Então, mais uma vez, o que te atrapalha a seguir com a sua vida? Porque tem muita gente que no passado viram seus pais se preocuparem mais com os outros irmãos do que com ela mesma. Você que viveu numa casa com mais de um filho, né? Você que tem irmãos, talvez tenha visto seus pais darem mais atenção, darem mais carinho, na sua concepção, darem mais amor para o seu irmão do que para você. E teve gente que viveu essa experiência e passou a carregar no coração o medo de ficar no prejuízo a vida inteira, de não receber amor suficiente, de receber pouco amor. Aí a pessoa fica numa carência, gente, num desespero para ser vista, para ser querida, para ser amada, que sufoca todo mundo que está em volta, e tentando ter amor, acaba perdendo o amor de quem está perto, porque a pessoa não aguenta, né? Quanta gente que sofre no decorrer da sua vida porque está sempre insatisfeita, justamente porque não recebeu afeto suficiente, ou porque não foi provida suficientemente nas suas necessidades. E há também muitas pessoas que são atrapalhadas porque elas não aceitam que são imperfeitas. A gente não dá conta de tudo, a gente não sabe tudo, a gente não pode tudo, né? Eu gosto muito de ajudar as pessoas, mas eu fui aprendendo a ser mais comedido, né? Porque às vezes, tentando ajudar, você sem querer pisa ou esbarra na ferida de alguém. Você vai cheio de boa vontade, mas a pessoa vai enxergar a sua ajuda pelos óculos da história que ela tem. E pode ser que depois de uma boa conversa, ela termine pensando assim: ele acha que eu não dou conta, ele pensa que ele é mais do que eu, ele está se achando. Quem é ele para pensar que pode vir aqui me dar uma aula? E você estava lá simplesmente colocando à disposição aquilo que um dia você também recebeu de alguém. Porque evangelização é isso. A gente dá o que um dia a gente recebeu. Por isso que a gente dá. Porque chegou para a gente gratuitamente. Então a gente também oferece de graça o que de graça a gente recebeu. Não é? Mas há pessoas que aceitam as suas imperfeições. E como é gostoso, gente, quando a gente descobre isso. Que a gente é capaz de ouvir alguém que sabe mais do que a gente, aceitar o bom conselho e dizer: isso eu não sabia, obrigado por ter me falado, como foi boa essa conversa, gostaria de conversar mais com você. Em vez de sair dali pensando assim: nossa, o cara arrebentou, ele falou um monte de coisa e eu fiquei calado porque eu não tinha o que dizer. Aí a pessoa, em vez de ficar feliz com o que aprendeu,
ficou infeliz porque não teve o que oferecer em troca na mesma medida. Última vez que eu viajei de avião, a Rose estava comigo do meu lado, sentou-se do outro lado um rapaz, um jovem, né, 30 e poucos anos, o cara ligado nas altas tecnologias, ele é apaixonado por aquilo que ele faz. Gente, ele falou a viagem inteira. E eu parei o que eu estava fazendo e eu fui escutar. Aprendi muito com ele. A maneira como ele gere as coisas, a maneira como ele administra conflitos, a paixão dele pelas coisas que ele faz. Ele falou um monte de coisa muito boa. E aí, mais jovem do que eu, poderia ficar assim humilhado, né? Poxa vida, a tecnologia que está ao alcance de tantas pessoas, esse rapaz mais jovem que eu sabe tão mais. Sabe mesmo, eu não tenho que saber tudo. Mas aí depois, quando a gente entrou na questão de relacionamentos, aí eu já pude lançar minha sementinha ali. E às vezes não é com o discurso que você faz, mas com as perguntas que você põe. Porque os valores que estavam ali no coração dele são diferentes dos valores que eu cultivo. Mas às vezes me vendo com a minha esposa, o trato que eu tenho com ela, a minha amizade com ela, mas algumas coisas que são ditas, dá para a pessoa uma direção diferente para a vida dela, não é? Então a gente tem que aceitar, gente, que nós temos limitações. Nós não somos perfeitos. Você não é perfeito. E quem tem essa ideia fixa na sua cabeça de que precisa dar conta de tudo, em todas as situações e de modo perfeito, tem uma grande dificuldade de se reconciliar consigo mesmo. Quem de nós algum dia não teve a vontade de ter só um lado, né? Só o lado das coisas boas, ser sempre bom, ser sempre simpático, ser sempre uma pessoa equilibrada, com autodomínio. Mas aí vem a vida e mostra que a gente não é sempre bom, mas que a gente também tem uma queda para o mal. Você não tem? Uma quedinha para fazer o errado, uma quedinha para pagar com maldade alguma coisa que você não gostou. Aí vem a vida e mostra que nós não somos sempre fortes, mas também fracos, que não somos sempre simpáticos e amáveis, mas também agressivos, que não somos sempre disciplinados, mas também bagunçados e descontrolados. E nessa hora, o que a gente faz? Faz o que esta palavra está dizendo para nós. Na nossa dissipação, olhe para Jesus. E se você tem dificuldade de interiormente olhar para Jesus, começa do mais fácil, começa de fora para dentro. Tenha sim um crucifixo na sua casa. Você não está adorando imagem. Você sabe que aquela imagem não é Deus. Mas às vezes a gente precisa de um ponto onde fixar o nosso olhar. E nada melhor do que aquilo que nos lembra o que Jesus fez por nós. Nessa hora, olhe para Jesus que suportou a cruz. É uma cruz, é uma humilhação a gente ter que admitir que nós não somos o que gostaríamos de ser, que nós não temos o que gostaríamos de ter, não é? E temos que aceitar que nós somos pecadores, que nós somos atrapalhados, mas isso nos liberta. Feche os seus olhos um pouquinho, coloque as mãos sobre o seu coração. A chave, o segredo que a palavra de Deus nos revela para a pessoa tocar a vida para frente é manter os olhos fixos em Jesus. Temos de nos convencer de que o nosso sucesso, o nosso êxito, o nosso reconhecimento, a nossa saúde, a nossa força, não são as coisas mais importantes da nossa vida, não são as coisas determinantes. Eu não posso definir a minha vida só em torno dessas coisas. Eu preciso de um fundamento muito mais poderoso. E que fundamento é esse? Jesus. É Deus na minha vida. Vamos fazer o que Deus nos pede e enfrentar esse nosso dia tendo como referência Jesus, nosso Senhor, que suportou tudo com paciência.
E pela paciência ele venceu, inclusive, a morte. Se a paciência vence a morte, ela vence qualquer coisa. Você, com Deus, sendo paciente, você vai vencer qualquer coisa. Se permites um instante, quero te dizer que essa forma de ser livre não te faz crescer. Ao contrário do que pensas, já não tens mais direção. E viver ou não nem faz mais diferença. Esta fé que tu professas não se fez valor e não passa de um preceito duro de seguir. E preferes a aventura de viver sem perceber que o teu valor a nada se compara. Quando o amor de Deus encontrar lugar no teu coração cansado, O certo entenderás que tu és bem mais que os teus erros do passado. se procurares bem, saberás que tens na fraqueza tua força. O que te faz cair pode se tornar um impulso pra vitória. Se permites um instante, quero te dizer que essa forma de ser livre não te faz crescer. Ao contrário do que pensas, já não tens mais direção. E viver ou não nem faz mais diferença. Quando o amor de Deus encontrar lugar no teu coração cansado, O certo entenderás que tu és bem mais que os teus erros do passado. procurares bem, saberás que tens na fraqueza tua força. E o que te faz cair pode se tornar um impulso pra vitória. Se quiseres entender ou compreender de um outro jeito, o defeito é o anúncio da virtude que há de vir. Quanto mais fores humano, tanto mais serás divino. Não se toca o céu se não tem os pés no chão. O certo entenderás que tu és bem mais que os teus erros do passado. Se procurares bem, saberás que tens na fraqueza tua força. E o que te faz cair pode se tornar um impulso pra vitória. O amor de Deus encontrar lugar no teu coração cansado. O certo entenderás que tu és bem mais que os teus erros do passado. Procurares bem, saberás que tens na fraqueza tua força. E o que te faz cair pode se tornar um impulso pra